Chegamos ao final dessa nossa trajetória e estou aqui com aquela que no meu currículo eu coloquei que estou casado há 27 anos, Andréia Toledo, a mãe dos 11, como ela é conhecida no Instagram, no Facebook e nas redes sociais em geral, para falarmos ainda um pouco mais sobre o diálogo, a importância da comunicação no casamento. É que eu queria que desse um pouco mais de força para aquilo que nós falamos, para a gente falar um pouco do que é que nós fizemos, como trocar as nossas receitas, compartilhar com vocês o que nós fizemos que deu certo para que a gente conseguisse administrar essa nossa família, esses nossos 11 filhos, as 2 netinhas que já temos, com muitos erros, é claro, mas também com alguns acertos que conseguimos a partir dessa comunicação que nós conseguimos, não só por isso, claro, mas também com um papel relevantíssimo da comunicação no casamento. Você deve estar lembrado, começamos a fazer esse curso em meio a uma dificuldade que tínhamos no relacionamento e um primeiro momento já nos propomos a recomeçar. Vamos recomeçar o nosso relacionamento, um primeiro passo mudando o foco, tirando aqueles pensamentos ruins, driblando esses pensamentos para uma postura mais proativa acerca do que nós podemos fazer para melhorar o nosso relacionamento conjugal. Continuamos também nesse trabalho de recomeçar, em que fomos convidados a refletir. Vamos pensar sobre as nossas decisões, o que é melhor. Às vezes a gente nos propõe que um divórcio seria a solução e a minha esposa costuma muito dizer isso, não tem, às vezes essa solução, você imagina que está resolvendo um problema e cria outros 10. Então, espero que, até porque vocês chegaram até esse momento, porque refletiram e decidiram recomeçar juntos o nosso relacionamento. E depois, fomos avançando, agora nós vamos reconstruir o relacionamento conjugal. E nessa reconstrução vimos que é fundamental recuperar o apreço, ter a admiração pela nossa esposa, recuperar a admiração pelo nosso marido. E também um caminho para isso, como vocês já viram nesse nosso curso. E chegamos no momento de resgatar a intimidade. A intimidade é fundamental no relacionamento conjugal, precisamos ter essa vida íntima que é ela que dá sustentação ao amor conjugal, que dá sustentação ao nosso relacionamento. E nesse último passo, chegamos ao diálogo, a importância de dialogar, a importância da comunicação no relacionamento conjugal. A Andréia, ela tem estudado a fundo esse assunto e a última aventura dela, a nossa última aventura, é entender as diferenças entre comunicação direta, comunicação indireta. Homens e mulheres têm diferenças na maneira de se comunicar. Então, meu amor, eu gostaria que você contasse aos nossos alunos o que você descobriu nisso, em que medida isso tem nos ajudado no nosso relacionamento. Primeiro, eu queria dizer que existe uma pesquisa recente e essa pesquisa foi feita dentro de relacionamento, seja casamento, seja namoro, pessoas que moram junto, que 55% das mulheres reclamam que não entendem o que os homens dizem e 47% dos homens reclamam que não entendem o que as mulheres querem dizer. Então, por que não se entendem o que se dizem? Porque a tendência de uma mulher é ter uma comunicação mais indireta. E a tendência de um homem é ter a comunicação mais direta. Claro que isso pode se mudar, mas com a pesquisa afirma que a maioria dos homens tem uma comunicação direta e a maioria das mulheres tem uma comunicação indireta. Então, o que seria isso, uma comunicação direta e indireta? Olha, o próprio nome já diz, mas um exemplo é quando um casal está andando de carro, ou seja, numa viagem, num passeio, em que a mulher vira para o homem e diz assim: você quer parar para tomar algo ou descansar? Ele simplesmente responde: não. E ela fica como? Chateada, humilhada, porque na verdade ela fez uma comunicação indireta. Na verdade ela queria dizer: vamos parar para tomar algo, para descansar? Ou eu quero parar para tomar algo ou descansar, mas ela não disse isso. E o homem, que tem uma comunicação extremamente direta, ele responde o que lhe é perguntado. E ela perguntou se ele gostaria de parar e ele disse não. Então isso dá muita confusão nessa comunicação. Ela fez uma pergunta indiretamente e ele respondeu
diretamente. Isso por que acontece? Porque as mulheres têm essa comunicação indireta. Mulher tem muito medo da rejeição. Então ela comunica de uma forma em que a resposta ela não vai entender como uma rejeição para ela. Você quer ver um exemplo? Um amigo chama um outro amigo para sair, para um sábado à noite, uma sexta à noite, uma cerveja. E aí, vamos sair hoje? Ele simplesmente responde não. E o amigo entende, não, ok, não pode, pronto, acabou. Agora, se uma mulher convida um homem para sair, vamos sair hoje à noite, vamos no cinema, e ele diz simplesmente não, ela entende o quê? Ela não entende simplesmente o não. Ela entende, ele não quer a minha companhia, ele não quer sair comigo, ele não me ama mais. Mas não foi isso que ele disse. Ele disse simplesmente não. Você entende a comunicação indireta e a comunicação direta? Como eu dizia, a mulher tem muito medo da rejeição. Então ela tenta usar algum atenuador na afirmação dela. Isso é muito comum. Ela diz assim, às vezes, que mais que ela fala? Você que sabe, talvez. Então, ela tenta usar esses atenuadores na afirmação por medo da rejeição. Então, o medo da mulher é ser rejeitada. E o medo do homem, qual é? É de alguém considerar ele incapaz. Ele tem muito medo que desconfiem da capacidade dele. Um exemplo muito bobo. Um homem está trocando o chuveiro. Está lá, trocando o chuveiro. E a mulher, por muita educação, fazendo uma comunicação indireta. E aí, meu amor, tá conseguindo? Opa! Como assim tá conseguindo? É lógico que eu consigo, eu entendo disso. Mas não foi isso que ela quis dizer, não foi essa desconfiança da capacidade dele. Ela simplesmente perguntou, ela quis dizer, precisa de ajuda, tá tudo bem, foi isso que ela quis dizer. Então, essas confusões de comunicação existem sim nos relacionamentos. E isso pode virar uma coisa pequena, pode virar uma coisa muito grande. Se a gente consegue entender essa diferença, nós damos um salto muito grande no relacionamento. Muito bem. Olha, outra aventura nessa nossa investigação sobre a comunicação no casamento. Você já está bem mais, já estudou mais a fundo até do que eu, as 5 linguagens do amor, do Gary Chapman, e parece que é um clássico, né? Já é um best-seller esse livro, mas de fato, talvez as ideias dele podem fazer toda a diferença, né? Você que já estudou mais a fundo esse assunto, o que você teria a nos dizer sobre as dicas do Chapman sobre as linguagens do amor e como isso pode ajudar no relacionamento conjugal? É um livro, é um best-seller, é um livro que fala sobre as 5 linguagens do amor. Quais são essas cinco linguagens do amor? São palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico. Então, se eu entendo o que o meu parceiro, o meu marido, tem essa linguagem, se eu consigo entender a linguagem dele, eu consigo realizar atos que ele gostaria, que ele se sente amado. E isso, no livro diz, encher o tanque de amor. Eu consigo encher o tanque de amor dele realizando esses atos, essas linguagens de amor do cônjuge, seja do marido, seja da esposa, o que for. Isso ajuda muito no relacionamento e nos ajudou bastante fazendo isso. Eu sei a sua linguagem, você sabe a minha linguagem, a gente se esforça para fazer para encher esse tanque de amor diariamente. Isso é importante. Eu confesso que quando eu estava lendo essa parte do livro, eu ficava imaginando quando a gente troca de carro e chega no posto de combustível para abastecer. Tem carro que você abastece, o tanque é do lado direito, tem tanque que é do lado esquerdo, tem tanque que você abre de um lugar no carro, abre no outro, e às vezes perde sempre um tempo ali sem saber como encher o tanque daquele carro novo que nós estamos. Quando aluga, então, é um desastre, um carro alugado até você descobrir isso. De certo modo, a analogia pode até servir para isso que nós estamos falando aqui, né? Ou seja, o amor enquanto sentimento, que o amor, sabemos que o amor não é só sentimento, mas enquanto a dimensão afetiva do amor, pelo menos, tem uma linguagem adequada que a gente precisa descobrir, senão a gente não consegue encher o tanque. Você enxerga dessa mesma forma, essa analogia? Sim, enxergo da mesma forma essa analogia. Encher o tanque quer dizer isso mesmo. Eu me coloco no lugar do outro. Eu sei que aquilo, por exemplo,
A linguagem do amor do marido ou da esposa seja toque físico. Então eu sei que aquilo agrada, que aquilo a pessoa vai se sentir amado. Então eu me esforço para realizar. Eu pego na mão, eu dou um abraço, mesmo que seja difícil para mim, não é a minha linguagem. Eu não aprendi a ser assim, mas eu sei que o outro gostaria, o outro se sente amado assim. Então me ponho no lugar do outro e começo a realizar. Fácil? Não, parece muito simples, mas não é fácil. Mas eu acho que com esforço e querer manter essa relação e querer fazer o outro feliz, torna-se mais fácil. Eu confesso que até antes de nós fazermos essa grande descoberta, a gente tinha uma certa dificuldade, que a linguagem do amor dela é o presente. Claro, o presente não é só ganhar presente. É algo que se faz, né, alguma delicadeza que se faz pensando no outro, pode ser um bilhetinho, pode ser um simples objeto, mas algo que fez lembrar do outro, que é a linguagem, pelo menos, predominante do amor dela. E a minha, palavras de afirmação. Então eu chegava em casa fazendo 1000 elogios, ela não dava muita importância para esses elogios que eu estava fazendo, ou seja, estava colocando combustível no tanque do jeito errado, né? E ela às vezes sempre aparecia com um presente, com um pijama, e eu com certo, às vezes dava um pijama de presente, eu com certo esforço por ficar feliz com aquilo. Não que não ficasse feliz, lógico, todo mundo gosta de ganhar presente, e isso agradava, mas não era lá algo tão importante quanto às vezes fazer um elogio, fazer uma demonstração de olha, pelo menos isso aqui você faz bem feito, enfim. E às vezes a gente vai patinando. Quando a gente descobre essa linguagem do amor, é como se a gente já descobre uma porta para entrar no coração do outro, né? Sim, porque a linguagem do amor do cônjuge geralmente não é a minha linguagem. Então a gente tende, igual isso que você disse, a gente tende a fazer pelo outro o que a gente gostaria que fosse feito por nós. E é aí que dá a confusão. Que você chegava com palavras de elogio para mim, que para mim aquilo não era agradável, não fazia sentido. Eu queria ganhar um presente seu, isso me fazia sentir amada. E ao contrário, e você é a mesma coisa. Eu tentava te dar um presente porque eu entendia que daquele jeito você ia entender que eu te amava e você não entendia. Então quando vira essa chave, quando a gente há essa descoberta, no relacionamento cresce. Olha, então, só a título de fechamento, eu gostaria de ouvir de você se nós tivéssemos hoje, né, 27 anos depois, quem já assistiu aquele nosso vídeo no YouTube das nossas bodas de prata, verá que eu dizia que naquela ocasião, depois de 25 anos, eu te amo 250 vezes mais do que aquele dia em que dissemos que isso era para sempre. E hoje, 27 anos depois, na sua parte, se você tivesse que resumir numa frase ou em poucas palavras, o que deu certo com a gente, qual foi o nosso segredo, como que você faria esse resumo, essas breves palavras a título de fechamento? É difícil resumir numa frase 27 anos de um relacionamento, mas eu diria que muitas vezes, se a gente se coloca no lugar do outro, fica muito fácil você conseguir atingir isso. Esse se doar para o outro, eu acho que alimentado todo dia faz crescer o relacionamento e fortalece muito. Olha, com essas palavras eu nem gostaria de acrescentar nada mais, mas se me permita só mais umas últimas palavras. Isso não é despedida, porque nós estamos aqui, nós temos canais de comunicação, nós vamos estar com vocês agora, quem se dispôs a fazer esse curso, como que ganhou o nosso coração para não estarmos juntos por muito tempo. Mas se me permite então uma breve despedida, eu gostaria de fazer uma despedida da mesma forma com que nós começamos. É possível salvar um relacionamento conjugal, é possível ser cada vez mais feliz no nosso casamento. Basta querer. E eu gostaria de terminar com uma frase de uma autora alemã, Hilke Stellfeld, que diz o seguinte: com um pouco de tolerância, paciência e sensibilidade, qualquer conflito, por maior que seja, pode ser mais facilmente superado do que você imagina. Obrigada. Muito obrigado.